Com vocês agora no ar, Rodrigo Almeida Teixeira, no canal História de Sucesso. Perde não! Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Bota fé na vida, confia que vai variar. Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Tudo tem seu tempo, mas tem que saber esperar. Eu não sabia, né? Você me fez o convite, eu não sabia, fico feliz e honrada da gente estar em conversar um pouco em um dia que é tão importante na vida de cada um, né? Que é aniversário, é uma data muito especial. Verdade. Ei, mas me conta tudo, menina. Se é poetisa, se é escritora, qual que é a tua história? Fala pra nós. Então, eu sempre gostei de escrever, mas meio que eu me descobri escritora em pouco tempo, né? Não é uma coisa de longa data essa assumir como escritora. Eu, desde criança, eu gostava de escrever versos, escrever algo, mas era algo muito meu. Eu não era de partilhar e de publicar, não. Eu fui uma criança muito tímida. Só que aí eu fiz graduação de Direito e o carro-chefe do curso de Direito é escrever, né? Além da oratória, você escrever bem. E busquei me dedicar, sempre gostei de português, mas eu busquei olhar com atenção bem detalhada para o português. E aí, no meio do curso, eu criei um blog, comecei a escrever contos, poesias, e esse blog se transformou num livro, que não era a intenção. Eu juntei o material do blog e virou um livro que chama Primeiros Contos. Foi meu primeiro livro publicado. Foi antes da pandemia. Eu fiz o lançamento dele no auditório da minha faculdade em 2019. Era novembro de 2019. Só que aí veio a pandemia, né? E eu não esperava que o ato e a iniciativa de ter escrito meu primeiro livro fosse gerar tantas outras coisas positivas para mim, né? Tantos outros caminhos positivos por conta da literatura. Depois eu criei tantas outras coisas. O ano de 2020 ele foi muito produtivo para mim e foi muito abençoado. Eu sou uma pessoa muito otimista. Sempre busco olhar o lado positivo das coisas, de tudo, na verdade. E eu sei que o ano de 2020 foi um ano difícil para muitas pessoas, mas eu me considero uma pessoa afortunada, porque eu acho que o coração grato, de alguma forma, também atrai mais coisa positiva, né? Coisa boa. Então, eu agradeço a Deus pelas coisas boas que me aconteceu. E aí, após essa permissão de falar, não, tenho que expor o que eu criei, que é uma decisão para o escritor, né? Você sai de uma escrita para você sozinho e se permite deixar o outro ler, que é meio que uma visita interior, né? Quando você convida alguém para ler algo que você criou, você está permitindo que o outro navegue de uma certa forma dentro de você. E, e essas permissões precisa de um passo a passo. Mas aí a escritora nasceu dessa forma, né? Ela tinha uma coisa ali que eu não dava atenção e depois do tempo que eu permiti e amadureci cada vez mais a escrita, né? Eu fiz outro livro de poesias em coautoria com um escritor de Moçambique no ano passado, uma coletânea de poemas e o livro foi ilustrado por mim, ele tem desenhos feitos com lápis a carvão. Eu desenho também, né? Eu desenho e pinto tela. Mas o livro é ilustração preto e branco, feito com carvão mesmo. Lápis de carvão é muito bom para fazer Você desenho, tem né? aí Fazer para mostrar pro esfumaça. pessoal, viu? Você tem aí para mostrar pro pessoal que está em casa, e eu não estou vendo, mas o pessoal que está em casa assistindo nós vai ver. Pois é, o livro, ele tá na Amazon, só que ele é e-book. Eu não tenho ele físico. Os livros que eu construí em 2020, por própria questão de não compensar muito fazer eles impressos, pelo investimento e tudo mais, e a Amazon oportuniza o escritor fazer a publicação de modo digital, né? Então, ele está disponível lá de forma digital
E aí é possível folhear, porque é difícil mostrar sem estar com ele na mão. O Primeiros Contos eu tenho ele físico, né? Ele foi para uma editora, não existia nada desse contexto ainda de pandemia, então é um Hum. livro impresso, tá, foi publicado, teve um evento da publicação. E ele, eu gosto de ter essa junção de fotografia ou arte ou desenho com texto. Então, meu livro de primeiros contos, ele tem fotografias autorais de algumas cidades históricas de Minas Gerais, que faz parte do trajeto da Estrada Real. E não são especificamente fotos de cartão postal, mas a fotografia ela tem conexão com a história do conto. E como eu amo muito o meu estado, eu quis tirar fotos de cidades do estado. E aí ele está aqui na minha mão. Os primeiros contos é esse aqui, para quem estiver vendo. E Você ele tem fotografou as aonde? ilustrações. Ah, eu fiz vamos dizer, um tour com meu noivo. A gente foi na Serra do Cipó, Mariana, Ouro Preto, Serra da Piedade em Caeté, Caeté também, Sabará, deixa eu ver se estou esquecendo alguma. Em várias cidadezinhas assim, históricas, né, de Uhum. Minas, que tem uma riqueza muito grande de arquitetura e de história. E aí, as fotos que faz parte do livro são desses locais. E aí, o livro é preto e branco, mas ele tem uma nota ao final com as fotos que eu considerei as principais, eu delimitei algumas para ficar colorida. E aí tem uma nota falando sobre a história daquela foto, né? Uhum. E é basicamente isso. Os primeiros contos têm essa veia artística com fotos e textos. E o segundo livro após ele, Muralha da Lírica Brasileira e Moçambicana, que é o nome. Ele tem os desenhos com carvão, que são desenhos da cultura brasileira e africana. Então, meio que o outro escritor, chama Lino Eustáquio, inclusive eu tenho outros projetos com ele. Ele explicou coisas que faz parte dos costumes da cultura dele, e aí eu desenhei algumas coisas que faziam parte. Por exemplo, para mim, eu achei diferente, porque eu não conhecia, tem um instrumento musical chamado timbila, eu chamo de um instrumento, é o violino africano. Ele é feito com a madeira de lá, e ele é muito artesanal, mas é lindo. O batuque que eles fazem, né, com ele e tal. E ele é tão sensível que cada madeirinha teria um som. Então, é como se fosse o violino africano. E aí coisas de tribos específicas. E aí tem o desenho que representa aquela tribo, né? E aí no Brasil eu desenhei uma Índia, a capoeira, que a identidade nossa tá misturada, né? Inclusive, da capoeira com eles e a gente. Fiz a namoradeira, que é uma característica do nosso estado de Minas Gerais, aquela estátua que os artesãos aqui fabricam e deixam na janela das casas. Toda cidade do Sim. interior você encontra uma namoradeira. Chama namoradeira. É uma bonequinha com o braço cruzado, com a mãozinha no queixo, tipo olhando Uhum. para a rua. Uhum. Tem esse desenho também. E aí o livro ele é esse banho cultural. Ele tem esses desenhos feitos à mão, com imagens que representam algo dos dois países e os textos do outro escritor têm uma bagagem da memória do país dele muito grande. Eles escrevem muita coisa sobre questões sociais, né? O meu Certo. texto, ele é subjetivo, eu faço críticas às vezes, mas ele é muito existencialista. Eu gosto de falar sobre nossas subjetividades e sentimentos. O dele tem isso também, mas eles têm uma escrita muito próxima à nossa na sensibilidade. É muito parecido, na verdade, né? Somos países irmãos de fato, porque ao ler a gente se enxerga na troca literária. E esse foi o segundo livro. E só uma dúvida, Rodrigo, que eu estou conversando aqui com você, mas me dá uma dúvida. Eu sei que você convidou para mim falar sobre mim, mas dá vontade de perguntar coisas para você falar sobre você, sabe?
Não, você pode perguntar o que você quiser. Aqui nós estamos num bate-papo. O foco do programa hoje é você, né? Porque eu quero abrir espaço para você, quanto para outras pessoas que estão assistindo, para divulgar os seus respectivos trabalhos, né? Por isso que eu fico quietinho às vezes, porque eu quero ouvir vocês, né? Oi, cortou. Travou, travou, travou. Agora sim, fala de novo. Isso. Não, é porque eu acho interessante, né? Você tem sua página no YouTube e aqui, e você criou uma proposta de conversar com pessoas novas, né? Os escritores, as pessoas que você convida. E eu fico admirada, por exemplo, o fato de você manusear aí, né? E entrar no Instagram, articular a live e tal. Você falou, né? Que você toca teclado e você é deficiente visual. Então eu acho incrível o que você faz e acho incrível a execução da proposta que você está fazendo. É admirável. Eu acho incrível. Parabéns pelo seu aniversário, que é o dia, e parabéns por você, como um todo, né? Muito Pela sua obrigado. ideia. Eu acho que eu nem sei se eu mereço tanto, viu? Porque às vezes tem pessoas que não dão muito crédito pro trabalho da gente, né? Não, Mas que isso, tem que vocês ser mineiros estão dando reconhecido. um banho de credibilidade, um banho de gentileza aqui com o meu trabalho, viu? Parabéns para vocês. Beleza. Os mineiros, o Leandro é mineiro, né? O Leandro também é de Minas Gerais. Mas é de reconhecer, sim, porque é admirável a iniciativa e é prazerosa, é super prazerosa. Porque você vai me A gente ajudar falar de a conseguir mais pessoas, né? Que eu espero depois dessa live que a gente continue se falando por WhatsApp, continue sendo amigos, né? Não só de você, como do Leandro, de outras pessoas que passaram por aqui também, né? sim, mas muito bom e com certeza virão muitos outros para conversar. E aí, sobre as artes e os livros, tem muita coisa aí para falar ainda, mas eu posso dizer que dessas produções de 2020, meio que aconteceu um encontro com a África, né? Eu falo que nem eu sei explicar, mas foi um abraço continental, um abraço Hein, deixa eu de te interromper humanidade. um pouquinho. Eu vou fazer uma pergunta para você, a mesma pergunta que eu fiz pro Leandro aqui na live aqui. Você nunca pensou de fazer audiobook os seus livros para as pessoas cegas terem acesso? Outra. Gabi? Oi, Gabi. O Instagram é bem assim, ela é mais, é como se caísse mais, tivesse mais picos. Tá me Diga ouvindo lá. novamente? Agora tô. Estou te ouvindo. Voltou ao normal. Você estava falando uma pergunta que você iria fazer. Então, você nunca pensou de produzir algum audiobook dos teus livros? É interessante, diferente também. Na verdade, sendo sincera, eu não pensei, mas eu já vi pessoas que fazem e vi o trabalho, né? Já comprei, inclusive, já adquiri audiobook, mas eu nunca pensei em fazer. Mas é uma boa ideia. E outra, você falou uma coisa interessante, porque eu reparo uma diferença. Quando eu tomei a decisão de fazer algumas recitações de poesia, a mesma poesia escrita que eu mandei para a mesma pessoa não teve a mesma reação para a mesma poesia recitada, o áudio, a voz da poesia. E aquilo foi nesses momentos, né, que eu fiquei refletindo, falei, interessante, as pessoas têm uma adesão muito grande ao ouvir o verso. Talvez uma história longa seja diferente, como eu faço mais poesias também, né, mas eu escrevo outros gêneros também. Só que a poesia, ela envolve, ela tem musicalidade, né? Ela é versos, estrofes, tem uma musicalidade, tem um ritmo. E parece que o leitor, nesse caso o ouvinte,
ele para mais a atenção para prestar atenção nos versos e na poesia recitada. Eu notei isso e achei isso muito interessante. Sempre que dá, porque nem sempre eu consigo fazer a recitação, mas sempre que possível eu faço. Posso depois encaminhar as que eu já recitei para você. Tem algumas no YouTube, mas não é o foco, eu nunca fiz muitas, mas tem algumas que tiveram um resultado interessante. Será um prazer partilhar com você essas. São as do livro mesmo, né? Às vezes alguma que está lá escrita, eu pego e recito ela. Em voz é interessante também, porque quem escreveu e sabe as pausas e o tom que você quer naquilo ali, né? E aí, quando eu recito, é a entrega sincera, porque o autor do verso sabe o sentimento que ele colocou em cada palavra, né? Realmente tem uma entrega maior. Porque o entender é diferente de cada um, né? Talvez uma coisa que eu escrevi e o outro lê, a percepção dele é diferente da minha que escrevi. E talvez ele tire um novo ensinamento que nem eu enxerguei naquilo que eu escrevi. Mas a beleza da escrita é justamente isso. É uma surpresa, né? Já ouvi umas coisas bem diferentes e me surpreendi porque você escreve e você sabe o que te levou àquela reflexão e outra pessoa consegue tirar um ensinamento muito diferente e pertinente, mas que você não pensou. Então, é interessante. Eu acho muito rico essa questão do poder que a escrita tem em cada coração, em cada mente, em cada leitor, né? E eu sou suspeita porque a poesia falada, ela toca muito mais a pessoa, que, na minha opinião, do que a escrita, porque a pessoa que lê, porque hoje em dia o pessoal lê pouco, né? Não sei se você concorda comigo. É verdade. Concordo. Leem pouco e a leitura, de certa forma, tem as glórias e as perdições das redes sociais, né? A rede social, ela é muito positiva, mas ela também tem pesos que influencia nessa perca do fluxo de leitores e do que se busca ler. E facilmente a pessoa perde um bom tempo, às vezes, folheando, rodando, vendo coisas aleatórias, que no fundo não tem um peso informativo, né? Às vezes são coisas soltas ou mensagens que não são a real informação, um trecho de uma notícia de fato. Então, meio que a rede social ela tem uma parte boa da nossa melhor interação, que é o que a gente só está conseguindo fazer isso aqui porque existe rede social, né? Uhum. Mas ela tem um lado ruim, que é a questão da administração, né? Eles falam que no mundo, eu não sei se o Brasil tem segundo lugar do país que mais usa rede social. E às vezes com esse conteúdo mais de entretenimento ou coisas aleatórias, né? Porque se quiser, existem vários livros gratuitos para a pessoa baixar, né? Para a pessoa ler, achar, encontrar, tem tudo. Tem coisas recitadas também no YouTube, tem muita coisa construtiva. Mas depende do foco daquele que está com acesso à rede em mãos. Como que você vê o futuro do livro, Gabriel? Não entendi a pergunta, como é? Eu falei, como que você enxerga o futuro do livro, de qualquer livro, nas redes sociais, assim, você acha que, como é que você enxerga? Aí a pergunta é no Brasil ou de um modo geral? No modo geral. É bom falar de um jeito abrangente, no Brasil não envolver também nenhuma reflexão política, né? Ela ser o mais apartidária possível. Uhum. Mas eu acho que a tendência é cada vez mais as pessoas usarem o e-book. Nem todo mundo tem tolerância com leitura pelo computador, leitura digital. Mas você vê que a geração de hoje ela está muito introduzida nisso e não importa com o mundo digital. Ela quer participar e nasceu dentro dele. Então, o e-book é cada vez mais usado, mas eu sou suspeita em dizer isso porque eu valorizo muito o livro físico. Eu acho rico ter o livro em mãos. Então, por isso mesmo que eu te perguntei isso, para mim saber qual que é a visão
de uma pessoa que nem você, que é escritora, que enxerga o livro físico diminuir e a rede social aumentar, né? O e-book, né? Sim. Eu acho que hoje está tendo consumo dos dois. E é muito particular o que cada um gosta de consumir. Tem escritores que gostam muito de ler livros digitais. Tem escritor que gostam muito dos audiobooks. Tem escritores que não gostam dos dois. Então é muito relativo. Mas a tendência cada vez mais é a aceitação. Não que isso reduza a qualidade do que se encontra, do que se produza. É mesmo a adequação às atualizações sociais que a gente tem que se adequar, né? Querendo ou não, a gente tem que caminhar de acordo, mas buscar aproveitar aquela modernidade de um jeito positivo para o nosso crescimento pessoal, né? Que aquilo seja aplicável de alguma forma para o nosso crescimento. Uhum. Mas pode seguir falando aí, não vou te interromper mais. Não, quanto aos livros, em 2020 eu fiz outra parceria chamou Desabrochar Poético com o escritor de Angola, que ele é professor de língua inglesa e literatura, e fiz alguns projetos humanitários por conta dessa troca cultural com o pessoal de Moçambique e de Angola. São dois países africanos de língua portuguesa, mas eles, geograficamente, eles são bem longe um do outro lá no continente, né? Não é próximo, mas falam o mesmo idioma. Que é um português que ainda não chega a ser o português de Portugal, porque é muito próximo ao nosso. Tem algumas variações que é um português mais arcaico. É como se fosse o nosso antes de algumas reformas ortográficas. O que não atrapalha uma leitura abrangente e fácil de interpretar se um mesmo livro tiver, por exemplo, esses autores, que como foi o que eu fiz as parcerias, né? É o livro com o moçambicano e com o angolano. E por conta desse contato, eu criei uma coletânea chamada Meninas Sem Fronteiras, as nuances entre Brasil e África. Essa coletânea, em foco, era para meninas em fase escolar na África, e por causa dos outros escritores parceiros meus, eu conheci algumas meninas e criei propostas. Tem uma amiga minha também, que é escritora de Caxias do Sul, que por causa dela eu conheci algumas meninas de Angola em fase escolar. E eu quis dar uma aplicabilidade para aquele contato, algo construtivo para criar nelas o desejo de fazer mais, fazer algo que seja bonito, que o outro admire e fale que é belo e que elas se sintam capazes. Porque não significa, fulano tem que fazer algo, mas só pode fazer se você estiver em tal momento da vida ou se você for, sei lá, o Papa ou alguém da fama importante, né? E, na verdade, iniciativas que valorizam o desenvolvimento humano podem ser feitas por qualquer cidadão. Basta a pessoa querer e reconhecer a importância do papel dela como cidadão, exercendo a cidadania ativa. E aí, nesse aspecto, foi uma busca de estimular elas ao empoderamento feminino, a busca de autonomia e valorização de arte produzidas por mãos femininas, independente da idade. Lá, a mais jovem tinha 13 anos, né? Então, o processo de participação todo passava, seja pelo responsável, o pai ou a mãe, ou se fosse um irmão, mandando uma declaração de que concorda com a filha participar da coletânea artística. É uma coletânea artística, mas é importante ter a concordância dos responsáveis. E aí, eu fiz como forma de estimular ter primeiro, segundo, terceiro lugar, e a votação foi feita pela Academia de Letras de Capotônia, a escolha, né, das classificadas. O primeiro lugar ficou para uma menina chamada Cleide Daniela, de Moçambique. Ela tem 13 anos. Ela é uma artista incrível. Eu falo que ela é genial. Ela faz desenhos com uma percepção e uma perfeição extraordinária. Assim, não é
aumentando o talento dela, porque de fato ela tem o dom. Segundo lugar ficou para a Generosa Daniela, que é o nome dela. Ela é de Angola, Luanda, com o poema África. E o terceiro foi para uma menina chamada Yali Rodrigues, de Pernambuco, numa cidade chamada Custódia, que fica no sertão de Pernambuco. Essas escolhas teve cada uma a sua classificação, primeiro, segundo, terceiro. Elas vão receber a medalha na casa delas, que foi confeccionada e vai chegar pelos correios. Tem uma certa restrição dos correios nesse momento por causa da pandemia, mas elas vão receber em tempo oportuno. E todas as participantes, mesmo as que não foram escolhidas para estar dentro de uma classificação, terão o texto, poema, crônica ou desenho publicado nessa coletânea. Essa coletânea é um mix de culturas e ideias. E aí teve outras idades também, teve mulheres mais velhas, pessoas em fase escolar, mas a prioridade da classificação foi para essas mais jovens. Inclusive, me surpreendeu que a que ficou no segundo, a de Angola, ela um dia falou comigo, estava pensando o que ela queria ser quando crescer, e ela falou que queria ser escritora. E eu achei aquilo tão incrível, porque eu pensei assim, todos nós, né, devemos e podemos sonhar, mas se você planta algo que faz alguém ter uma visão mais otimista da vida e buscar mais aprimoramento, mais estudo e melhores condições, então valeu a pena a energia dispensada para aquele grupo, para aquele ser humano. Não precisa ser uma grande quantidade de pessoas, não. Pode ser um grupo, como pode ser uma única pessoa, mas valeu. E aí, essa coletânea ela vai ficar disponível no meu site. Ela já está pronta. Falta a Agência Nacional, né, que a gente pede o ISBN no Brasil, eles me mandarem o registro e aí eu vou pôr registrado no meu site, disponível gratuitamente, para quem quiser baixar o PDF, baixar. Porque não há interesse comercial na ideia. É expor um trabalho de pessoas, meninas, que eram anônimas, que têm talento e que também é digno de ser visto, é digno de ser lido, de Você ser vai fazer livro admirado. físico disso? Eu falei com elas que eu pretendo que ele vai virar tipo um livreto, não uma coisa volumosa, mas para fazer impresso seria interessante. Eu falei com elas que isso fique em aberto. A proposta inicial de participação era terem certificado, ser publicado e ficar disponível para todos. E aí ele ser impresso é uma coisa mais simples, fazer de um jeito mais simplificado, né? É possível sim, mas é uma proposta sem estar definida ainda. E essa foi a coletânea que eu organizei por conta das parcerias anteriores, né? Uhum. Então, teve um contato muito intenso com a África, porque eu iria para lá, né? Antes desse contexto, teria uma viagem, mas que não ocorreu por conta da pandemia. E isso não impediu de projetos e parcerias serem realizadas e coisas serem feitas, né? Eu sou muito defensora da ideia que a gente pode dar ou uma desculpa para a vida ou agir na vida. E sair da zona de conforto não é simples, né? Para todos, para as pessoas fazerem, porque exige trabalho, empenho e esforço. Então, em uma situação caótica, a gente pode sentar e observar o caos ou agir e se movimentar, né? Que eu acho que é o mais sensato. Então, eu sou muito de pegar e fazer. Isso é muito meu. E o potencial criativo, a inquietação das criações, isso é meu desde sempre. Desde que eu sou criança, eu sou muito inquieta para fazer as coisas, né? Mesmo que antes eu era uma criança tímida, mas eu sempre muito, muito inquieta de querer fazer, de pegar para fazer, de querer tomar a frente, de buscar fazer aquilo ali ser executado. Isso é meu. E eu acho que a vida é isso, a gente estar em ação, estar em movimento, buscando deixar boas sementes,
buscando deixar algo positivo para as pessoas, um bom legado, né? Porque ter vitórias é bom, ter conquistas é bom, mas eu acho que a maior conquista é você plantar algo dentro de uma pessoa que aquilo transformou ela ao ponto dela buscar cada vez mais um caminho novo, algo melhor e olhar para a vida de um jeito diferente. Então eu acho que essa é a maior conquista de um ser humano, você conseguir de alguma forma fazer isso com outra pessoa. Porque as outras coisas são detalhes, detalhes necessários, às vezes desnecessários, mas a gente os busca, né? Só que a troca, a interação nossa com outras pessoas, tem que ter essa percepção humana, né? Essa percepção mais simplista da vida. E eu fiz outro projeto, inclusive está no momento que eu estou vivendo ele, que é a arrecadação de livros para uma biblioteca comunitária lá em Moçambique. É um Ah, projeto que humanitário. interessante. Como é que seria isso aí? Conta pra nós. Foi até que eu comentei com você o dia que você me ligou, que eu tinha me deslocado em outro local, né, e tal. Tudo começou com a proposta com o Lino Eustáquio, né, que é o escritor que eu fiz o primeiro livro em 2020, o Muralha da Lírica, que tem os desenhos de carvão e tudo mais. Hum, E ele está fazendo a montagem de uma biblioteca comunitária com o auxílio do governo de lá. Só da que uma bibli... da África, Moçambique, cidade da Beira. Beira é a mesma cidade do escritor Mia Couto. sei. E quanto aos livros, é, eu busquei contribuir para o acervo, porque uma biblioteca, para ser biblioteca, tem que ter livros, né? E como falamos o mesmo idioma, ele sugeriu a ideia pensando como seria a arrecadação no Brasil. Eu lancei a proposta de arrecadar livros, e como eu sou membro de algumas academias, tanto nacional quanto internacional, o projeto foi muito bem aceito e eu estou recebendo doações de vários locais do Brasil, né? Tem pessoas que doam menor quantidade, outros doam maior quantidade, mas está sendo muito positivo e eu fiquei muito feliz com o resultado. Essa biblioteca é para buscar favorecer os jovens lá de Moçambique para fazer trocas de leitura. Leitura, estimular a escrita, a leitura, independente da ideia de dizer que o português tem diferenças de reformas, isso não é relevante se comparado ao conteúdo e o aprendizado dentro daquele livro, né? Porque os detalhes de você saber, que não escreve, por exemplo, a palavra ator, né? Lá escreve A-C-T-O-R. Ou seja, a gente escrevia muito tempo atrás assim. Mas esses detalhes não tiram o teor do conteúdo e do aprendizado na leitura. E aí os livros vão ter uma grande contribuição, porque muito autor independente, nacional, está fazendo doação. Então meio que vai ser uma troca de figurinha. Eles vão ler muito autor brasileiro, que é os livros literários, né? Tem os dos mais velhos, os mais consagrados, e quem está doando o livro dele mesmo. A pessoa, eu escrevi um livro. E aquele autor está doando. E aí, por conta das academias, essas pessoas que são de academias e são escritores estão doando. E a Organização Mundial dos Defensores dos Direitos Humanos também abraçou a causa para solicitar arrecadações. E por conta desse apoio que a gente está conseguindo abarcar um espaço maior de mais pessoas em lugares mais distantes fazer as doações, o que é excelente, né? Então a gente está seguindo a proposta de arrecadar até final de março. Esses livros eles vão ser mandados por container para a África nesse momento, né? E aí essa forma de envio vai ser com auxílio do governo de lá. Mas assim, dentro da partilha, né, desse projeto, é uma reflexão que é importante, que às vezes pequenas ações e ideias, se elas tiverem boa energia e boa intenção, elas vão para frente e abraçam mais pessoas. Então, acho que a vida tem que ter mais ideias assim, né? A gente não precisa ter uma ideia querendo que ela seja grande. Ela tem que ser pequena. A grandeza dela é o gesto. E eu acho que, independente do que ela alcance, o mais importante é isso.
Eu acho que eu falei Palma para você, que esse teu projeto é muito bonito, viu? Parabéns e espero que faça muito, muito, vocês façam muito para ajudar o povo da África, viu? Meus parabéns. Obrigada, Rodrigo. O passo a passo dele, aos poucos, aí que for desenrolando, eu também te atualizo como vai ficar, até o desfecho final, né? Que até lá na frente, até ser executada, pode deixar que eu faço questão de partilhar os resultados. Hum. Mas eu agradeço muito. Eu acho que eu contei praticamente quase todos os projetos de 2020. Contei muita coisa. Quantos livros vocês pretendem juntar para mandar para lá? Olha, a ideia de mínimo é de 5.000 livros, né? O que, ao receber as doações, eu vi que não é uma coisa difícil, que eu imaginei que era muito, mas depois que eu comecei a receber as doações, eu vi que é possível. Então, vai ser mais ou menos essa quantidade. O livro é uma coisa que pesa, né? Então, é muito digno aqueles que moram em outros estados, tem pessoas de Santa Catarina, do Sul, Brasília, que decidem doar. É um peso você mandar transportar. E no Brasil, infelizmente, é caro o correio, eles não facilitam os livros, né? Infelizmente tem esse lado, mas isso não inibe e nem impediu quem é de outros locais doar, porque aqui em Minas é perto as coisas, fica mais em conta determinadas postagens. Mas mesmo assim, as pessoas de outros locais mais afastados estão fazendo da mesma forma. Tá Está sendo certo. muito positivo, eu estou muito feliz com esse projeto. Uhum. Então, minha amiga, quem que você indica para o próximo programa aí para nós? Eu vou indicar o Evandro Ferreira, ele é escritor e poeta, e ele é da federação que eu faço parte, que eu sou acadêmica nacional da federação, da cadeira de Luiz Gonzaga, e ele também é membro dessa federação, chama FEBACLA, né? Ele, eu até comentei que eu ia indicar ele, e ele é um excelente escritor. Mais romancista o perfil dele também, mas ele tem muitos livros publicados e livros de poesia e um de bullying na escola, que é um livro de uma reflexão muito interessante para o público da escola, né? Uhum. Ele é do Ceará, não é de Minas, não. Ah, sim. E vai ser muito gratificante ele poder participar. Recita um poema para nós aí, escolhe um bonito aí para nós fechar esse programa com chave de ouro. Tá bem. Eu vou pegar um aqui que ele é intenso. Na verdade, é aleatório, porque eu partilhei ele hoje, por último, com uma amiga. Teria tantos outros, mas para mim ter acesso a eles, acho que demoraria um pouco mais eu abrir os arquivos. Então, eu vou ler esse. O título dele. O título dele é Creres em Milagres? Ele, inclusive, está dentro do livro com o angolano. Uhum. Nas perguntas realizadas por mim mesma ou pela vida, houve a indagação. Creres em milagres? Pensava em silêncio. Sentada no sofá, olhava minha pele, olhava minhas mãos. Pensei, percorrendo os anos e cenários do meu viver, notei algo curioso. Quis ainda me certificar. Olhei nas profundezas da alma, demorei a alcançá-la, demorei compreendê-la, demorei respeitá-la. Lançado o olhar no fundo do inexplicável, vi estrelas cadentes. Vi a imensidão do cosmos. Olhei para o firmamento. Ele devolveu-me o olhar. Vi a partícula de Deus. Lançado o olhar na margem da matéria, vi e descobri. Do choro do nascimento, das guerrilhas humanas, do ser que se constituiu, de tudo que é transcendental, não é invisível,
enfim, percebi. Creres em milagres? Admirei novamente minhas mãos. Nas falanges dos dedos, a divina proporção olhou-me de volta. Ali concluí. Eu sou um milagre. É esse o poema. Maravilha. Gabriela, um abraço para você. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite aqui. Se quiser deixar mais alguma consideração final aí, fica à vontade. Tá bem, eu que agradeço. Eu quero dizer que foi um prazer. Eu já participei de várias lives, mas pelo Instagram é a primeira vez. Eu achei super diferente, porque pelo YouTube, né, o Facebook, as outras plataformas. É a primeira vez eu achei interessante, gostei, acho que eu vou aderir. Eu gostei da ideia do Instagram. E estou muito feliz de estar aqui. Não sabia que era seu aniversário. Fico feliz, muito feliz e honrada de saber que participei de um dia tão especial, que você me convidou, né? E que a gente fez essa interação. Sempre é muito bom falar de coisas boas, falar de livros, né? Falar da gente, da trajetória. Tá bom, assim, vou até comentar com o Leandro. Acabei de ver ele entrando aqui. Era bom a gente convidar depois você para falar de sua história, porque eu me tornei sua admiradora por conta da sua proposta e de tudo, né? De todo o contexto. Eu lembro de você comentando para mim o processo de aprendizado do teclado, né? Uhum. Que você já está tocando. Excelente, é incrível. Só parabéns mesmo. Muito obrigado. Parabéns. E esse foi o nosso programa, minha gente. Olha só, amanhã nós vamos ter uma live com a Alessandra Vicentin, às 21 horas. Não percam, aqui mesmo no Instagram. E você que está no canal, se inscrevam no canal, deixe o seu joinha nesse vídeo da Gabriela, que esse valeu muito a pena, como todos os outros, né? Deixar bem claro. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Tchau, Gabriela. Tchau, um abraço.